Olha, o CRB que amanhã encara o CSE, inclusive tem novidade de agora à noite. O atacante argentino Alexander Dias, de 23 anos, que estava na equipe do... pertence ao Censo da Argentina, mas estava jogando a segunda divisão do futebol argentino. Jogador que o CRB traz, que tem umas características importantes, né? Jogador que aí boa finalização, velocidade e força. E o cara é conhecido como El Tanque, viu? El Tanque chegou no CRB, viu, Clevânio? Anota esse nome aí. O Alexander Dias, o El Tanque. É que eu tenho a ver com o El Tanque chegou. Vai estrear amanhã. E quando ele for Arapiraca, cuidado para não começar uma tremer. Quando vê o El Tanque. Será? Não viu? Então, veja só. Brincadeiras à parte, o CRB já regularizou o Alexander Dias. Foi uma regularização que demorou um pouco, porque é um jogador que nunca havia atuado no futebol brasileiro. Então, como ele vem de outro país, precisou de um cuidado maior, porque ele tem que tirar o CPF, tem que fazer os trâmites na Polícia Federal, enfim, todo aquele processo, como a gente já sabe, para poder o CRB conseguir regularizá-lo. Mas ele já está inscrito no BID, foi publicado agora 6h20 da noite, o nome dele, e ele já está à disposição do técnico Daniel Paulista para o jogo de amanhã contra o CSE. O CRB deve ter um time alternativo ou praticamente todo reserva. Vamos lá, provável time do CRB: Vitor Caetano no gol, Matheus Ribeiro na lateral direita, a dupla de zaga com o Heron e Gustavo Henrique, e na lateral esquerda o Vitinho. Aí no meio campo ele pode colocar o João Pedro, o GG e o Alexander Dias. Aliás, o Alejandro Viniegra, que é conhecido como Neymar mexicano, viu? Eita, atenção aí, viu? Não queira dar moda, O time tá... Traga informação com seriedade, rapaz. Traga informação com seriedade. Viniegra, brincalhão, rapaz. Tem a paciência. Meio cambista. Aí no ataque tem o Helder, o Facundo Labandeira e o Dentinho ou Alexander Dias, que inclusive chegou alguns dias atrás, está à disposição, vem treinando. Algumas pessoas que acompanham o dia a dia ali no CT do CRB, funcionários, equipe da direção, têm gostado muito desse jogador. Fala que ele tem umas características muito semelhantes à do Léo Pereira, só que o Léo Pereira é um jogador que atua mais aberto pela esquerda, e o Alexander, ele foi contratado para jogar mais aberto pela direita, para ser um jogador ali para disputar a posição com o Mike, com o Facundo Labandeira. E o Mike, por exemplo, é um atacante que tem começado o ano oscilando bastante no CRB. Se o Pereira tá voando, o Anselmo Ramon também, o Mike, que é o jogador que atua aberto pela direita, tem oscilado bastante. Não fez um bom clássico contra o CSA, não fez um grande jogo contra o Itabaiana no sábado passado. Então hoje o Mike corre um sério risco de perder a titularidade para o Facundo Labandeira e o próprio Alexander Dias. Então o CRB vai municiando o Daniel Paulista. Uma questão que o Daniel tem trabalhado aí, junto com a diretoria do CRB, é, por exemplo, um segundo volante. Um segundo volante de um alto nível, digamos assim. Um jogador que tenha o poder de marcação, assim como tem o Falcão e o Rômulo, mas um jogador que tenha umas características a mais. Por exemplo, um passe mais longo, um chute de fora da área, uma finalização com mais força. Esse jogador no mercado, com a qualidade que o CRB quer ter, não é barato. É um jogador que beira ali de 80 a 100 mil reais. Eu falo de jogador de qualidade. Vocês lembram, por exemplo, do Ferrugem? Em alto nível no CSA, a qualidade que o Ferrugem tinha, na época que ele jogou no Corinthians, por exemplo, por grandes clubes de futebol brasileiro, na Ponte Preta, quando o Ferrugem... eu digo o Ferrugem porque é um jogador que passou aqui pelo futebol de Alagoas e foi muito bem no CSA e no CRB. É aquele tipo de jogador que marca muito bem, mas que é aquele jogador que conduz a bola, que quebra ali a marcação no meio campo, um jogador com uma qualidade a mais. Então o CRB está analisando alguns nomes, pode ser que essa contratação já venha
agora ainda na janela até o mês de março, ou o CRB aguarde para contratar esse jogador lá para a janela do meio do ano. Mas é um jogador, por exemplo, que o CRB vai ter muito cuidado. Eu tenho elogiado muito o departamento de futebol do CRB, que o CRB tem investido muito em analista de desempenho, em scout, hoje um observador na América do Sul, viajando, observando jogadores para o CRB. Então o CRB tem priorizado muito a questão técnica do jogador. Por exemplo, esses jogadores que vão entrar amanhã no time B, praticamente todos eles foram titulares na Série B, por outras equipes. O João Pedro Volante foi... Oi, Clevânio. Olá, assim, sabe, porque o CRB tem um jogo tão complicado no domingo contra o time do Fortaleza, pela Copa do Nordeste. Aí, pelo menos, eu estava entendendo que, de repente, o CRB poderia colocar amanhã o time titular até para dar um pouco mais, não é? Enfim, para algumas observações do próprio técnico Daniel Paulista para o jogo do próximo domingo. Mas pelo que você informa aí, o CRB vai entrar com o time B, né? E olha, o CSE não é time bobo não, viu? Não é nem um time bobo não, que você vai fazer um time aí, um time B e vai mesclar e vai jogar contra o CSE e de repente vencer a hora que quer. O CRB não está classificado ainda, tem 9 pontos. Fica dando muita bobeira também de escalar time reserva para jogar contra times que estão brigando aí para chegar no G4 não, para chegar na semifinal não, que pode dar complicado para a vida dele, viu? Eu acredito assim que o CRB, o momento do Daniel é um momento tranquilo, que ele tá utilizando esse jogo de amanhã contra o CSE, porque o CRB é muito favorito, gente. Mesmo com o time alternativo, mas se você for observar os jogadores do CRB, Matheus Ribeiro, que é titular também do CRB, reveza muito com o Hereda. Se você for observar, Gustavo Henrique foi titular no Sampaio Corrêa, Heron foi titular no Atlético Goianiense ano passado, Vitinho foi titular no Sampaio, João Pedro titular na Tombense, GG titular no Vitória, o Alex titular no Ituano. Então, assim, é um time que tem esses jogadores que vão atuar amanhã pelo CRB, eu acho que tem boas opções para o banco de reservas, mas amanhã o Daniel está ciente que não vai ser um jogo fácil. Mas como o CRB também tem um time alternativo, o CSE amanhã, acredito que o CSE amanhã vai jogar por um empate. Acredito que o empate amanhã para o CSE não é um resultado ruim, não. Não é um resultado ruim. E se você for observar, o empate também não é um resultado ruim para o CRB. Não é ruim pro CRB. Claro que porque não. O ruim é só derrota para um ou para outro, né? Eu acredito que o CRB tá só o Campeonato Alagoano. O CRB tá conseguindo priorizar nesse momento a Copa do Nordeste, porque o time da Copa do Nordeste ele já tem. Nesse jogo de amanhã, vai ser um jogo para ele observar esses jogadores, dar ritmo, por exemplo, ao Heron, que não jogou ainda, pro Gustavo Henrique, para o Vitinho, que entrou pouco tempo, pro Matheus Ribeiro, que não jogou esse ano, para ver um trio de ataque, de repente, com o Labandeira e o Helder. Matheus jogou esse ano? Jogou. Contra o Muricy, né? Foi contra o Muricy, tá, certo. Mas você tem aí um trio de ataque com o Helder, o Facundo Labandeira e o Dentinho. O Dentinho não jogou ainda. Jogador que veio emprestado do Red Bull Bragantino. Até pro Daniel observar esses jogadores. Então, assim, é um momento pro CRB testar esses atletas contra um adversário que hoje é favorito para classificar na semifinal, que é o CSE. Agora vocês observem uma coisa. Já pensou se dá um empate amanhã em Arapiraca e o CSE arranca o empate amanhã contra o CRB, o CSE vai a... O CSE tem 4 pontos, né? 5, vai pra 5 também, igual o Asa, se empatar amanhã. Vai pra 5, Mas o Asa continua fora, né? Continua fora. O Asa pra voltar amanhã tem que vencer, ou empatar, ou empatar e o CSE perder. Eu acredito que
mesmo com o time alternativo, o CRB consegue uma vitória amanhã. Até porque o CSA jogou com o time reserva contra o CSE, né? Se bem que o CSE também jogou com o time reserva, né? O CSE, ele poupou jogadores contra o CSA. O lateral esquerdo Gilmar, o Recife, o volante, o Talisca. No jogo foi muito bem taticamente a equipe do CSE. Eu fiz o jogo, o Robério, ele montou um time muito encaixado, com o Ibson Melo fazendo ali, tendo liberdade de circular na zona de ataque. É um time que, se fizer o que fez contra o CSA, pode gerar muitos problemas e incômodo para a equipe do CRB. Para mim, um grande problema do CRB para esse jogo, colocando um time alternativo, é justamente o ritmo de jogo dos jogadores e o entrosamento que não tá igual ao time titular, que é impossível de estar, porque treinar é uma coisa, jogar junto é outra. Mas se a gente colocar no papel, na teoria, individualmente, até o time B do CRB, que é o time reserva, vamos colocar assim, individualmente é melhor que o CSE. Mas o problema é o ritmo de jogo. O CSE tá com ritmo, esse time do CRB não. Eu acredito que isso vai influenciar um pouco no jogo de amanhã, no Rei Pelé. Aí a gente também tem que entender como é que vai ser o plano de jogo do time do CSE, que já vai ter o Parreirinha na área técnica. E aí tem a volta do Edinho. O Edinho não jogou contra o CSA. Ele vai ter que encaixar ou não o Edinho no time, porque o CSA foi muito bem. O CSE foi muito bem contra o CSA, então vai muito da estratégia. Mas se a gente colocar no papel, individualmente, esse time do CRB é muito melhor do que a maioria dos times, inclusive, que jogam o Campeonato Alagoano. O problema é o entrosamento, né? O CSE está entrosadozinho e o CRB não está. Agora, que bom que o CRB, né, tem 3 times. Um para jogar o Campeonato Alagoano, um outro para jogar a Copa Alagoas e um outro para jogar o Campeonato do Nordeste. Que bom, né? Daqui a pouco forma um outro para jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. Tenha calma, Clebão e Henrique. Olha, é planejamento, rapaz. Planejamento. Se organizou para isso. Planejamento e dinheiro. Planejamento e dinheiro. O Asa poderia estar numa situação dessa também. Poderio financeiro é diferente. Poderio financeiro é diferente. Aí você monta a equipe que você quer. O CRB tem dinheiro, tá nadando em dinheiro o CRB. Não deve nada a ninguém e tem muito dinheiro. Aí forma, assim, um time de base, como ele formou aí, para jogar a Copa Alagoas, com os meninos que jogaram a Copa São Paulo, um outro time alternativo para jogar o Campeonato Alagoano, e aí um outro principal para jogar o Campeonato do Nordeste, que é também rentável, né? Financeiramente, o Campeonato do Nordeste é muito rentável e o time do CRB tem que priorizar também esta competição. Vamos ver amanhã como o CRB vai se comportar diante do CSE. Agora tira o cavalinho da chuva, viu? O CSE amanhã não vai buscar empate, não. O CSE vai buscar a vitória. O CSE vai pra cima amanhã. Se não conseguir vencer, tudo bem. Agora, não vai jogar por empate, não, o CSE amanhã. Esqueça isso. É verdade. Nem o Asa vai jogar por empate aqui contra o CSA.